Esse garoto foi forçado a se casar com a filha de um dos clientes do seu pai. E o que ele não esperava é que essa garota era a dubladora da sua personagem favorita do jogo. E esse cara teve sorte, que tem uma linda e encantadora noiva, que está morando com ele agora no segundo ano do ensino médio. A mina durante a escola é muito fria com ele, é introvertida e antissocial, não fala com quase ninguém da sala. Já na sua casa, quando tá junto com ele, é a noiva mais fofa e encantadora, tentando sempre agradar o seu marido, sendo gentil com ele. E o nome desse mangá é Ore no Inazuke ni Natajimiko Iede wa Kawaii shika Nai. Traduzindo, mais ou menos ficaria tipo: a garota tímida que virou minha noiva só mostra seu lado fofo em casa. Encontrei esse mangá no ano passado. É um mangá de romance com poucos capítulos que já foi encerrado no começo desse ano, pelo que eu me lembro. E é um romance incrível entre esses dois. Como não tá tendo muitos animes bons, interessantes na temporada de abril, vários animes decepcionantes que foram lançados, eu tava de olho, mas me decepcionei, assim como vocês. Eu tenho quase certeza disso. Resolvi trazer um mangá de romance pra vocês. E vamos acompanhar a história desse protagonista aqui, do Sakata, que vai viver agora com a filha de um dos seus clientes, sendo a sua noiva. Qual que vai ser a sua relação com ela? Se vai ser amigável ou se haverá desentendimento entre eles? Já que o interessante aqui é que o protagonista, ele é o tipo do cara otaku, que gosta de animes, mangás, um cara introvertido que não tá acostumado a conversar com garotas, e é um tipo de cara que gosta apenas de garotas 2D. 3D ele não quer nem ver essa garota por perto, se pudesse. Então qual será a sua reação ao saber que a sua noiva, que o seu pai falou que iria morar junto com ele, é na verdade a dubladora da personagem favorita que ele gosta? Então, se tiver curioso sobre essa história de romance desse recém-casal, bora pro resumo. Yuichi Sakata era o nome desse protagonista que estava no segundo ano do ensino médio. Ele estava na escola, na sua carteira, meio pra baixo. E seu amigo desde o fundamental dá um tapinha nas suas costas, perguntando por que ele estava tão animado assim. Será que é porque é o quinto ano consecutivo que os dois estavam juntos na mesma sala? O motivo dele estar pra baixo é que ele ligou pro seu pai para confirmar uma coisa no outro dia sobre o seu casamento. E o seu pai comentou que já fazia quase um ano que saiu de casa e deixou o garoto, o seu filho, sozinho cuidando da sua casa. Neste momento, a carreira de seu pai estava em jogo e a filha de um dos clientes estava solteira. Então, agora, diz para seu filho que o futuro de sua família Sakata estava nas suas mãos. E era por isso que o garoto estava preocupado, porque simplesmente seu pai forçou a se casar com uma garota que ele nem sequer conhecia, para ajudar no trabalho do seu pai, para criar uma boa relação entre ele e o seu cliente. E para piorar, o protagonista só quer saber de garotas de 2D. Ele não tá nem um pouco interessada nas garotas reais. E o amigo ainda fica impressionado por conseguirem ficar juntos por 5 anos consecutivos. E esse motivo, ele comenta que seria porque sempre ficam com lindas garotas. Deixando um pouco isso de lado, pela explicação, o amigo comenta que desse jeito ele pode ter a chance de sair com a Nihara. Talvez essa garota é a mais popular da escola ou a mais popular da sua classe, mas mesmo ela sendo linda, até dado uma piscada na sua direção, eu acho, o Sakata confessa que ela não faz o seu tipo e sempre fica nervoso perto dela. Na verdade, ele não gosta de ninguém. Então ele é? Só gosta apenas de garotas 2D. Observando a sala, Sakata percebe uma garota sentada no seu lugar lendo um livro, não se lembrando de ter a visto antes, sendo que acabaram de se apresentar agora há pouco. Ele pergunta pro seu amigo, que também, o seu amigo Masa, ele também não se lembrava da garota. Observando mais atentamente, ele percebe que essa garota era o tipo de mina quieta, pensando que a garota era a reencarnação da adolescência que ele deseja, querendo passar os seus dias em silêncio, como ar. Lembrando do seu terceiro ano do fundamental, quando ainda ele era animado e sociável, naquela época ele achava que todos gostavam dele. Bom, por que será que os caras odiaram ele? Não sei se a tradução dessa frase aí tá certa, mas olha como o cara se confessa pra mina. Pô, tem todo o seu jeitinho, né? Mas que é isso? Ei, não acho que deveríamos ser namorados do nada soltando essa frase? Pior que ele nem imaginava que a garota ia recusar ele. O cara tava muito confiante, hein? Mas pelo tom, ele só tava brincando com a garota.
Agora não dá pra saber se ele realmente queria ou não sair com a garota. Mas pra piorar, sendo brincadeira ou não, eu acho que tá mais pra verdade. Ele só não queria convidar a garota diretamente. A sala toda já sabia sobre a confissão dele. Que nem é confissão pra mim, né? Não dá pra ser considerado uma confissão. E souberam que o Sakata deixou a garota desconfortável. Foi então, com esse incidente, ele percebeu que não servia para ser alguém extrovertido e animado. Era um incômodo para as pessoas. Voltando para o presente, o Sakata não queria voltar para casa, já que a sua esposa iria estar o esperando quando voltasse para casa. Chegando em casa, Yuichi chama pela Yuna-chan a sua personagem favorita. Essa é uma das personagens do jogo para o celular Live Idol Dream Alice Stage. Tem quase 100 personagens diferentes com vozes únicas. Foi por isso que ele se apagou ao jogo. Não demorou muito tempo para ele ficar recluso, jogando o dia inteiro, deixando de ir para a escola. Tudo naquela garota 2D o fascinava. Seu rosto, sua expressão, sua voz, a atmosfera que a rodeava, falando que queria se casar com ela um dia. E peraí, protagonista, que logo esse sonho vai ser realizado com a Yuna-chan real. Por isso que ele só gostava de garotas 2D. Ele ficou com medo de se relacionar com alguém depois de levar um fora daquela garota e depois ter espalhado vários comentários horríveis sobre ele pela sala no dia seguinte depois. Não importava o quanto o agrade com a sua aparência, ele não tinha a capacidade de saber se a garota gostava dele. Diferente dos jogos, não tem como saber se vai sair ferido ou não no final. Basicamente, o cara se tornou covarde. E eu entendo, o cara foi rejeitado e além disso, toda a sala sabia da confissão e começou a zoar ele depois no dia seguinte. É por isso que ele começou a ficar na defensiva, não querendo tomar iniciativa e querer de novo ter uma relação com uma garota. Mas também não dá pra continuar assim pra sempre. É seguir em frente e não fazer a mesma coisa que aconteceu. Que nem dessa vez. Tomar cuidado com quem você quer, chamar pra sair e o jeito como ele se confessa pra garota. Porque, meu Deus, olha só isso. Então, o protagonista queria evitar essas situações e apenas desejava olhar pra Yuna pelo resto de sua vida, se pudesse. Já que garotas 2D não o trairão. Imaginando que a Yuna, ela ficaria muito bem com um vestido. No outro dia de sua escola, ele avista aquela garota quieta, que estava lendo o livro no dia anterior. Como ela estava em apuros, vendo que ela não conseguia pegar o envelope que estava preso nos galhos, foi ajudar a garota, mesmo não querendo se envolver muito com garotas 3D. Após ajudar ela, a garota da sua sala agradece sorrindo para ele. E o Sakata fica encantado com aquela cena, pensando que parece como uma cena de visual novel. Ele ficou tão nervoso, tão vermelho nesse momento que encerra o assunto rapidamente, dizendo que estava com pressa. Por um momento, acho que o coração dele bateu, mesmo se decidindo que não iria se apaixonar por uma garota 3D. Chegando na sua porta de casa, a mesma garota, quieta e introvertida da sua sala, estava do seu lado, perguntando se estava seguindo. O que está aqui? Sendo que é aqui que ele mora. Nesse instante, a irmã do prota abre a porta com seu chaveiro de sua idol favorita, ficando brava por ainda estar obcecado com aquele jogo. Os dois se discutem na frente da garota sobre o jogo Alice Stage, que o seu irmão ainda tá viciado, mas a garota interrompe os dois. Pergunta pro Sakata se sabia que a Yuna Izumi quem dá a voz a Yuna em Alice Stage. Yuichi responde que sim, e a ama. Garota, escutando a sua confissão, agradece dizendo muito obrigada. E ele não entende nada, se perguntando como assim? Por que você tá agradecendo isso pra mim? É porque essa garota é a Yuna Izumi confessando isso pra ele, a dubladora de Yuna do jogo que ele gosta. O cara fica confuso e ao mesmo tempo perplexo, perguntando pra ela o mesmo nome e sobrenome? Na verdade, o nome verdadeiro dela é Yuka Watanabe. É claro que não seria o seu verdadeiro, porque senão iria chamar muita atenção no seu dia a dia e principalmente na escola. A sua irmã, entendendo a situação, parabeniza o seu irmão pelo seu casamento e entra na sua casa. Ela é a filha do cliente que o seu pai tinha comentado para ele durante a ligação e que irá se casar com o Yuichi. E ao mesmo tempo, essa garota é aquela que o Sakata queria casar com aquela garota 2D Yuna. Não do jeito que o Sakata queria, a Yuna 2D, mas com aquela garota que dubla a Yuna, praticamente a mesma pessoa, com a mesma voz. Sakata ainda não estava acreditando que aquela garota
garota dublava a Yuna, aquela personagem favorita dele do jogo. Olhando mais de perto, ele percebe que a Yuka é até que linda. Percebendo que ela tava meio desconfortável e ficando corada, ele pede desculpas pra ela. A Yuka Watanabe veio pra Tóquio no seu primeiro ano do ensino médio e o resto da sua família mora no campo. Já ela mora sozinha. E como Sakata também mora sozinho agora, a irmã intrometida sugere para que ela more junto com seu irmão. Sakata fica surpreso e não se sente confortável com isso. Afinal, os dois ainda estavam no segundo ano e não poderiam se casar. Além disso, ele prometeu para si mesmo que não se envolveria com garotas 3D. Desde o dia que seu pai se divorciou, ele não tem esperança com o casamento e não tem coragem para ser rejeitado novamente, coisa que aconteceu no seu passado terrível durante o fundamental com aquela garota. Seja como for, a irmã diz pra aproveitar sua vida como sua noiva real, saindo de sua casa brava por garoto ainda tá com aquilo na cabeça, viciado naquele jogo e decidido a não se envolver com garotas 3D. A irmã deixou os dois sozinhos, e é isso que acontece quando deixa dois introvertidos na sala, sozinhos. E passando alguns minutos, aí sim o Sakata resolve conversar com a garota. Ele queria fazer a sua noiva achar o cara do seu marido sem graça, comentando que não sabe conversar com garotas. Ele se considera também como um otaku hardcore, que só sabe conversar sobre animes, mangás e videogames. Por um instante, ele achou que deu tudo certo. Ela estava enojada e desinteressada nele. Ela iria então largá-lo e deixar essa ideia de casamento de lado. Assim, ele poderia voltar nos seus dias normais, curtir e jogar o seu joguinho Alice Stage o dia inteiro, sem ser incomodado com esse assunto de casamento. Mas não ocorreu como esperado. Ela, ao invés de cancelar o seu casamento e sair fora da sua casa, pergunta qual seria a sua personagem favorita, deixando o protagonista em choque. Como ele não respondia, depois de alguns segundos, ela deu uma leve provocada. Ué, não era você que falava só de animes e mangás? E aproveitando, conta pra ele que gosta da quarta irmã, referente ao Gotobun no Hanayomi, que não sei que anime é esse, mas era sobre um anime famoso, e até o protagonista fica surpreso por ela estar comentando sobre ele. Sakata revela então que gosta da terceira filha, porque acha diferente usando os fones de ouvido dela. Os dois conversam mais, comentando qual eram os seus gostos, comparando quem tinha o pior gosto possível, se divertindo. Os dois conversaram por tanto tempo que a Yuka fica bem impressionada. Não se lembrava da última vez que teve tanto tempo de conversa. Se sentindo mais íntimos, a Yuka pede para ver o quarto do seu noivo, e ele recusa imediatamente. Ela acaba aceitando e entendendo, já que ela também é uma otaku, e se caso ela vê algo suspeito no seu quarto, vai fingir que não viu, já que ainda são colegiais. Ela ainda se acha inocente. Não demorou muito para ele deixar ela ir pro seu quarto. Os dois entram numa discussão pra ver quem ama e entende mais a Yuna-chan. Por isso que ele levou a garota até o seu quarto pra provar que ele ama mais do que qualquer um. E no seu quarto tinha uma imensa coleção de jogo do Alice Stage. E ela fica bem impressionada com isso, com essa vista. Yuna ainda não é popular e não tava no pôster dos personagens selecionados para as 11 deusas. Então ele pegou uma imagem da Yuna na internet e imprimiu e colocou na sua parede. Por um momento, Sakata ouviu a voz da Yuna, mas era a Yuka fazendo a voz dela, já que ela dublava a sua personagem favorita, falando a sua frase favorita, e também do Sakata, já que deram coragem pra ele após parar de ir na escola. Yuka agradece por dar a luz a Yuna, mas quem tá mais agradecido era o Sakata, por ter o salvado naqueles dias tristes, entediantes e sem esperanças. A Yuna fez o seu dia a dia mais feliz. E se não fosse por ela, talvez ele teria entrado numa severa depressão. Ele nem sabia quantas cartas de fã mandou até agora. A Yuka conta que cartas de fãs a deixa feliz. Pegando uma das suas cartas queridas, era de um grande fã dela. Perguntando pro Sakata qual era o seu pseudônimo, ele revela que é o Surfador Apaixonado. Ao ouvir isso, ela fica bem agitada, deixando a carta cair no chão. O Puruta percebeu então que essa carta poderia ser dele, o Ceifador Apaixonado. Terminando assim esses dois capítulos desse mangá de romance que olha que sensacional. Bora acompanhar como que vai ser a relação entre esses dois. O Sakata queria se casar com a Yuna, a sua personagem favorita do jogo, e olha, ele realizou seu desejo. Não do jeito que ele queria, mas com a dubladora da sua personagem. Inicialmente a gente já sabia que o Sakata
tinha um interesse na Yuna, na sua personagem do jogo, e também na Yuka, que ele achou até que ela bem linda, mesmo não tendo interesse mais nas personagens 3D por causa do seu passado, naquela garota que o rejeitou, espalhou o que aconteceu no dia anterior da sua confissão para toda a sala. Mas no final desse capítulo, vimos que a Yuka também parece que tem um certo interesse no Yuichi, ainda mais depois que descobriu aquela carta de fã dela, do grande fã, era com o pseudônimo Ceifador Apaixonado, era do Sakata, que já tinha enviado para ela inúmeras cartas. Então nos próximos capítulos vai estar bem interessante e quero ver qual será a reação dela e como que ela vai agir de agora em diante ao saber que aquele grande fã dela, o Ceifador Apaixonado, é o seu noivo agora. Se gostou desse resumo, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. E comenta aí, segunda parte, se vocês quiserem uma continuação desse resumo desse mangá.